sobre... Peraí, deixa eu ver se começou a gravação. Vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre normas ABNT. Não sei se algum de vocês aqui já conhece a norma ABNT, se vocês já viram falar, o que significa ABNT, para que serve. Vocês sabem me dizer o que é? Uma coisa assim? Alguém tem o conhecimento? Ricardo, Roberta, Mari... Vocês sabem o que é norma ABNT? São as coisas que, ai meu Deus, não sei explicar. Tem que ser certinho lá no Word, escrito certo, tamanho certo, tudo certo. Isso, é uma organização, uma padronização. A norma ABNT, ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? É o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, tá? Então, assim, se você quer fazer alguma coisa, segue as normas ABNT, que aí você consegue fazer tudo certinho. E no Word e trabalhos de TCC, projetos, essas coisas, a gente utiliza bastante a norma ABNT. E eu vou mostrar isso para vocês hoje como faz, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui, vou espelhar a área de trabalho. E vamos lá. Não sei se vocês já anotaram, vou até pegar um livro aqui. Cadê? Peguei um livro. Se vocês perceberem, sempre a capa do livro, ele não vem com a numeração da página. E a numeração da página, ele vai começar a partir do sumário. Só que aí o sumário ele já começa com o número 5. Por que isso? Porque ele começa a contar a capa. Ele começa a contar a partir da capa. Aí tem a capa, tem a contracapa, tem o sumário, tem todas as coisas aqui escritas falando sobre índice, catalogado, esse tipo de coisa. Então, segundo a norma ABNT, não tem numeração de página na capa. Como que a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma. A gente vem... Primeira coisa que a gente precisa fazer é quebra de seção. O que é a quebra de seção? A quebra de seção é quando vocês fazem exatamente isso aqui, ó. Você vem na aba Layout, quebras, né? Tem a quebra de página, que é quando você começa uma página nova. Tem a quebra de coluna, quando você está escrevendo em colunas, e por aí vai. A gente vai fazer de seção, próxima página, ou seja, vai começar uma nova página com uma formatação diferente. Como que eu vou saber se está funcionando ou não? Eu dei um zoom aqui, tirei o zoom, tá 35% só. Eu venho aqui em orientação, eu vou deitar a página. Quando não tem, as duas deitariam. Ficaria as duas desta forma. Como eu fiz a quebra de seção, quer dizer que está funcionando. Então, eu posso fazer a capa aqui e na parte de baixo, o sumário, né, aqui a capa, e na parte de baixo, aqui posso fazer o sumário, o texto, entre outros, tá? Então, para a gente começar, vou fazer aqui a capa, vou escrever aqui capa, vou deixar aqui uma letra, seguindo a norma BNT, que é fonte 14, fonte Arial, letra maiúscula, centralizado, negrito. Então, só para a gente identificar que é a capa. Segunda página, a gente vai fazer o sumário. Então, por enquanto, como não tem conteúdo algum, a gente vai deixar essa página em branco. Aí eu venho e faço uma quebra de página. Eu começo uma próxima página. Quebras, página. Então, criei aqui uma terceira folha. A partir da terceira folha, eu vou começar a fazer aqui o nosso texto, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer é colocar título, né? Então, vou colocar aqui título 1. E vou colocar um texto. O Word, ele facilita um pouco a nossa vida, a vida do professor, para a gente fazer explicações de formatação. É um campo chamado range. Aí você coloca a quantidade de parágrafos com a previsão ou média de linhas. Então, eu posso colocar aqui 4,5. O 4, ele significa a quantidade de parágrafos
né, linhas, de parágrafos, e 5 a quantidade de linhas, ou média. Então, eu dou um Enter, olha o que acontece. Ele vai me aparecer textos. Textos automáticos. Simples, ó. Aí ele faz a organização. Eu seleciono o texto. Aí eu vou vir aqui em parágrafo. Configurações de parágrafo. O espaçamento é 1,5. O alinhamento é justificado. Então, a gente clica aqui para ele ficar justificado e o espaçamento é 1,5. Então, se vocês perceberem, já dá para ver que o texto está um pouco mais separado. E eu faço o seguinte, o que for título, eu preciso colocar no sumário, porque no sumário aparecem os títulos. Então, eu seleciono a palavra, que é o título, no caso aqui está como título 1. Aí aqui, ó, na aba na página inicial, na parte de estilos, eu clico em título 1. Aí eu venho e coloco da formatação necessária. Arial 14 na cor preta. Né? Porque na norma BNT, você precisa colocar ele aqui de uma forma assim que fique padronizado. Então aí, fiz aqui a primeira página, vou colocar a segunda página agora. Layout, quebras, página. Vou começar um novo título, um outro texto. Título 2. E vou colocar uma imagem. Vem aqui na aba Inserir, Imagem. Aí você pode pesquisar a imagem na internet, você pode pesquisar em algum lugar. No caso, a recomendação sempre é que você deixe já separado para poder colocar. Então, peguei aqui uma figura. E a figura fica centralizada. E o título 2 aqui é o novo título. Então, eu clico em título 1 e faço a mesma formatação de cima. Uma dica que eu posso dar, você pode selecionar, aí você vem aqui, ó, pincel de formatação. Você selecionou ali a palavra título 1. Eu dei um clique. Aí eu venho e passo por cima do outro título. Você viu? Ó, ele já vai ficar idêntico. Tá? É a figura, a imagem, sempre centralizada. Tá? Aí, continuando aqui, igual a range 3,4. Você viu que ele já traz a formatação e o texto bonitinho. Agora, eu vou criar um subtítulo. O que é um subtítulo? É quando você está falando de alguma coisa e você vai dar exemplos, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, título 2.1. E vou colocar um parágrafo só, 1,3. Aí no título 2 eu faço o seguinte, como ele é um subtítulo, eu clico em título 2, tá? Aí eu venho, faço a formatação bonitinha, né? Ele tá no tamanho, vou colocar aqui tamanho 12, em negrito, que é o subtítulo. O título, tudo que for título, letra maiúscula. Tudo que for subtítulo, letra normal, a primeira maiúscula e a restante minúscula. Agora eu vou fazer aqui a última página, título 3. E vou colocar outro texto aqui, 3,2. 3 linhas, 3 linhas não, perdão. 3 parágrafos e 2 linhas. Vou colocar uma outra figura, inserir imagem. Vou colocar aqui, ó. Vou inserir
propaganda do vestibulinho, da ETEC. Vou centralizar. Você consegue dar alguns efeitos na imagem, caso você queira. Você clicando na imagem, ele aparece um campo chamado formato da imagem, tá? Aí você pode trocar de cor, você pode formatar do jeito que você achar melhor, tá? As normas ABNT, quanto à imagem, não tem justificativas diferentes. Aí eu vou criar um último título aqui só para a gente finalizar. Título 3.1. E vou colocar outro texto aqui. Range 2,7. Então, são dois parágrafos com, em média, 7 linhas. Olha quanta coisa deu. Né? Vamos organizar isso aqui. Vamos fazer 0,6, que aí vai ficar um pouco menor e não ultrapassa nossas folhas. Ultrapassou do mesmo jeito. Não tem problema, não. A gente diminui aqui. Pronto. Aí, título 2. Aí a formatação, você pode vir formatar automático ou você copia. Eu vou copiar aqui para ensinar vocês novamente. Ah, aqui eu não fiz. Título 1, né? Aí eu venho aqui, seleciono, pincel de formatação. Aí você vem e Pay. Já faz aqui do jeito certo. Seleciono esse outro, que é o título, e faço a mesma coisa. Agora, olha a mágica. Título 1, título 2. Aí agora, olha aqui que eu vou fazer. Eu vou posicionar o meu Word. Ó, se vocês olharem, está tudo aqui. Eu vou posicionar meu Word na página em branco, na segunda folha aqui. E eu vou colocar o sumário. Então, eu venho em referências. Primeira opção, sumário automático. Então, você acabou de criar o sumário sozinho, né? O sumário automático. Com ele, você consegue fazer o que você precisar referente ao sumário. Tá? Ó, título 1, título 2, 2.1, 3, 3.1. Aí vamos supor que eu coloque aqui esse título 2 na outra página. Né? Coloquei aqui na outra página, quis fazer diferente, e o título 3 eu vou colocar na outra folha. Olha o que vai acontecer. Porque aí já mudou de página, né? Já foi para a página de baixo. E aqui o 3.1 mantém. Aqui ele não mudou o número da página. Mas se eu clico atualizar sumário, eu clico em atualizar índice inteiro. Se vocês perceberem, ele alterou aqui. Né? Ele, ó, título 1 está na página 3, título 2, página 4. O 2.1 está na página 5. O 3 e 3.1 está na página 6. Se eu quiser ir até lá, eu aperto a tecla Ctrl e clico. Automaticamente ele vai me levar até lá. Tranquilo até aqui? Todo Word tem. Talvez a posição mude, mas todos os Word tem, tá? Bom, continuando. Nós fizemos aqui a norma BNT, eu coloquei o sumário, né? Vamos verificar se o sumário está com a formatação certa. Um e-mail. Tamanho está certinho. A capa, eu fiz aqui uma capa simples, né? Capa das... Sempre letra maiúscula, tá? Normas ABNT, ADM, ou qualquer coisa. Tá faltando uma coisa. Alguém consegue me dizer o que está faltando? Ó, eu coloquei
o texto, coloquei imagem, coloquei a formatação e fiz a capa. O que está faltando aqui? Alguém saberia me responder? O que está faltando aqui é a numeração da página. Aí a gente faz o seguinte, inserir número de página. A norma BNT, para TCC, para trabalhos acadêmicos, não livros, trabalhos acadêmicos, ele fala que tem que ser acima à direita. Então, essa opção aqui, ó, início da página ao lado direito. Então, se vocês observarem, na capa ficou o número 1, o sumário número 2 e as numerações aqui conforme vão aparecendo. Tá? Porém, ainda está aparecendo aqui na capa, e a norma BNT fala que na capa não pode ter. Só que se eu fizer isso aqui e deletar, ele vai deletar de tudo. O que a gente tem que fazer, então? Lá no início, eu tinha feito a primeira coisa antes de começar a digitar, eu fiz a quebra de seção. Então, a segunda página aqui, eu consegui colocar ela até deitadinha. Vamos recordar isso aqui? Ó, vamos supor, eu venho aqui, layout, orientação, paisagem. Tá vendo? Ó, mudou tudo para paisagem, só a capa que ficou em modo retrato. Então, quer dizer que é nele que está a quebra de seção. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na página 2 e clico em cima do número da página. Aqui, ó, o número 2. Double clique, ele selecionou. Aí ele vai abrir cabeçalho e rodapé. Ele vai aparecer um menu. Se não for cabeçalho e rodapé, vai ser algo bem parecido. Tem essa opção aqui, ó, vincular ao anterior. Tem alguns anos de Word, alguns modelos, que não aparece a palavra vincular ao anterior, mas vai estar o desenho aqui. E se você passar com o mouse em cima, ele vai dizer o que é. O que é vincular ao anterior? Quer dizer que a formatação da numeração está igual da quebra de seção, lá de cima. Então, a gente vai quebrar isso. Eu vou desvincular. Cliquei fora. Aí eu venho na primeira página, duplo clique, apaguei. Aí, ó, na capa não tem nada, a partir do sumário já tem tudo bonitinho. Deu para entender isso, gente? Muito difícil? Alguma pergunta? Pessoal, sim ou não? Deu para entender? Professora, para mim a tela tá ficando daquele jeito lá que eu tinha mostrado para o senhor na outra aula ainda. Mas eu ouvi e tá gravado. Depois eu vou ter que assistir gravado. Porque entendi. só ouvindo para assimilar é complicado. Então você não conseguiu acompanhar. É bastante coisa para fazer. Mas... Isso.